single day. I'm gonna make something great. That's my way. Oi galerinha, tudo bom? Bom, hoje eu estou aqui em um momento que, não queria estar fazendo essa transmissão, não queria estar noticiando isso, né? Mas é uma avalanche, né, que está acontecendo agora, nesses dias, né, que nós estamos passando. Infelizmente, essa tragédia da barragem lá de Brumadinho. E assim, eu já começo o vídeo, que Deus venha abençoar e consolar o coração de todas essas pessoas. Foram avalanche de notícias tristes esse acontecimento. E assim, eu não sei se vocês podem ligar uma coisa com a outra, mas não bastou o acontecimento das barragens de Mariana. Eu não sei se vocês lembram desse fato, que foi há 3 anos atrás, que foram o rompimento das barragens, da barragem de Mariana, que foi também um momento igual esse, um momento de calamidade, um momento de caos, um momento de desespero, de perda. Foi uma tragédia. E está acontecendo novamente isso, aconteceu novamente isso. E assim, a gente se pergunta, será que isso é coincidência? Será? Será que isso aconteceu por causa de causas naturais? Ou não? Sabe? Assim, esse vídeo de hoje quer nos trazer a reflexão disso, a reflexão se isso é coincidência ou não, do que nós estamos fazendo com a nossa vida, das coisas que podem vir mais pra frente. Então, aí eu te pergunto, será que é coincidência isso? No meu ver, eu acho que não, sabe? Existem muitas teorias, eu não sei se você já ouviu falar, conspirações e tudo. Não sei se você já ouviu falar da nova ordem mundial, que, assim, se você não ouviu falar, a nova ordem mundial é uma poderosa elite secreta criada com os mais poderosos, né, da elite, as mais poderosas autoridades do mundo inteiro, que eles, assim, têm uma influência muito grande no mundo. Tem o poder de colocar decisões e o poder de definir as finais decisões. É o que está na mão desses poderosos, dessas autoridades. E essa ordem e esse grupo de elite, ele decide muitas coisas. Ele decide sobre política, ele decide sobre a cultura, a educação, e ele também decide sobre uma coisa muito curiosa e muito importante, que é saúde. Entendeu? Ele mexe também na saúde, essa ordem mundial. Eu não sei se você já ouviu falar disso. E assim, muitas pessoas ficam perguntando, será que isso pode ser, vamos dizer, uma paranoia, um exagero, ou realmente isso pode estar acontecendo? Será que isso pode ser real? Sabe? Eu quero agora, nesse momento, mostrar para você uma foto de uma pedra. É uma pedra que já existe há muito tempo lá na Geórgia. Não fica no Brasil, tá? E essa pedra é como se fosse uma pedra dos 10 mandamentos. Você lembra dos 10 mandamentos de Moisés? Então, mas não tem, vamos dizer, os 10 mandamentos conhecidos nossos escritos naquela pedra. São outros mandamentos. São mandamentos muito curiosos, muito intrigantes, que faz a gente pensar e muito, sabe? E eu vou colocar uma foto aí para vocês verem.
Então, essa é a foto da Pedra da Geórgia com os 10 mandamentos, e ela não está escrita em, vamos dizer, em português, né, brasileiro, assim. Ela está escrito em várias línguas, que são as 8 línguas mais faladas. E lá tá escrito várias coisas que, assim, se você analisar bem, todos esses 10 mandamentos aí, eles não são coisas boas, né? Se você for pesquisar mais a fundo e ver traduzido, né? Eu não quis falar todos os tópicos aqui pra você, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, né? Então, assim, depois vocês vão lá e pesquisam. Mas, assim, quando você vê essas 10 leis aí dessa Pedra da Geórgia aí, você vê que, olhando rapidamente, parece que do 10º até o segundo, a segunda lei, parece amigável, sabe? Assim, na primeira vez que você, né, lê e vê, parece amigável. Mas quando você pesquisa a fundo, você vê que não é assim. E assim, o que intriga muito é a primeira ordem que está lá nessa pedra, que ela está assim, que o planeta Terra, ele tem que ter abaixo de 500 milhões de habitantes para que a natureza e o ambiente, eles se tornem, vamos dizer assim, saudáveis, assim, continuem saudáveis, que tenha coisas para todo mundo, né? Então no primeiro tópico você já vê um impacto, sabe? Uma coisa assim que não tá nem disfarçado. É só você pesquisar bem e ver a fundo. Lá tá escrito que o planeta tem que ter 500 milhões de pessoas, menos de 500 milhões. Agora, se você pesquisar, você pode ver que o nosso planeta, ele tem 7 bilhões de habitantes, ou seja, muito mais do que 500 milhões. Agora, você pensa assim, por que todos esses últimos anos as pessoas têm morrido assim de causas que às vezes a pessoa nem sabe por quê? Tem morrido de doenças que ninguém descobre da onde saiu ou por que surgiu, e às vezes uma pessoa tão saudável morre do nada, uma pessoa tão saudável morre em acidentes assim, vamos dizer, bestas, sabe, assim, do nada, sabe? Por quê? Você acha que é coincidência? Por que acontece esses fatos, sabe? Eu acho que não é coincidência. Aquela cidade chamada Chernobyl, você já ouviu falar? Foi uma cidade que ela foi construída ao redor de uma usina nuclear. E assim, para ficar mais fácil das pessoas trabalharem lá, porque elas tinham que ficar o tempo todo lá, né? E os trabalhadores tinham suas famílias, né? Então aí eles construíram uma cidade para que todas essas famílias e os trabalhadores das famílias morassem lá, porque lá ficaria mais fácil, né? Eles iriam trabalhar e iam ficar perto das suas famílias. Então era uma cidade em volta de uma usina nuclear. Isso foi lá em 1986 que aconteceu isso. E aí, o que aconteceu? Houve uma grande explosão, uma enorme explosão. E essa explosão, ela fez se espalhar uma quantidade tão enorme de radiação no ar que em poucos minutos a pessoa começava a sentir vários sintomas e começava a morrer. Então foi uma explosão grande. As pessoas, se você pesquisar bem, elas correram, mas infelizmente muitas morreram, não deu tempo. E muitas pessoas que saíram de lá, vamos dizer assim, a tempo, né? Mas aí com o tempo elas começaram a ter os sintomas. Mesmo tendo saído de lá, elas começaram
pelo longo da vida delas, ter sintomas. Muitas pessoas, elas adquiriram câncer por causa da radiação. Então, assim, será que isso foi uma coisa, assim, natural, entendeu? Eu acho que não. E até hoje, isso foi em 1986, mas se você for lá, até hoje, eles têm tipo um termômetro para ver quanto que tá a numeração da radiação. E ainda tá lá, ainda tem radiação lá. Eu disse isso tudo para quê? Para ver que tantas causas que podiam muito bem podiam ser evitadas e não são evitadas, sabe? Eu vou mostrar um vídeo aqui para você agora, e esse vídeo é de uma reportagem lá do Fantástico, uma reportagem que foi transmitida ontem. As famílias recebem também um auxílio alimentação. Por essa ajuda, as vítimas contam que acabaram virando alvo de preconceito de alguns dos novos vizinhos de Mariana. O que você ouvia, por exemplo? Aí eu ouvia falava assim que esse povo podia ter tudo morrido. Tá aproveitando a empresa. Eu tô doido que se faz a casa desse povo, eles embora rápido. Até as crianças sofreram. Eu chamava esse pessoal veio da lama, tá usando roupa de doação. A minha filha ficava triste. Os alunos foram transferidos para essa escola. Agora tá mais tranquilo, porque é só da comunidade, tá estudando lá. Então você pode ver aí, né, gente, que, sabe, uma mulher que está sofrendo, sabe, ela tá lá, vamos dizer, na casa dela, mas não é a casa dela. É uma casa cedida pela empresa lá que destruiu com a vida dela, que destruiu com a família dela, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque, como eu falei, foi uma situação que podia ser evitada, sabe? Tantas barragens tem por aí afora no mundo, entendeu? Com tantas tecnologias, e que o Brasil pode muito bem pegar e imitar a tecnologia lá de fora para que venha funcionar aqui dentro, mas não. Sabe por quê? Porque eles não querem isso. Eles querem ir aos poucos diminuindo a população, sabe? E isso é muito triste, sabe por quê? Porque inocentes pagam. Você viu o relato dessa mulher bem aí, entendeu? Que ela sofre porque tem vizinhos, sabe? Que fala pra ela que, por que esse povo não tá aqui? Eles deviam ter morrido, entendeu? Eles deviam ter morrido naquele lamaçal, naquela barragem, deviam ter morrido lá. Me diz aqui, querido, se fosse você, entendeu? Que tivesse sofrido perda de familiares, o tanto que essa mulher tá sofrendo, sabe? Ela perdeu a mãe dela, perdeu familiares, perdeu tantas coisas, e aí ela está tentando reconstruir a vida dela, e vem esses abençoados, sabe, para não falar outra coisa, e fica falando essas coisas, sabe, para ela, pessoas que não têm Deus no coração, entendeu? Que às vezes fala que tem Deus, mas não tem não, são tudo uns hipócritas, isso que são, entendeu? Pegando essa história dessa mulher, pegando essa situação toda, esse caos, e abre sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Aí você vê aí o que está escrito. Que está escrito assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. No versículo 3 diz assim: sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Escuta só, inimigos do bem. Ou seja, eles não querem paz, eles querem guerra, sabe? Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E no último versículo 5 diz assim: tendo aparência de piedade,
mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Você tá vendo? Que aqui já tá falando que vão vir tempos terríveis, muitos tempos terríveis. E a gente já tá vendo esses tempos acontecendo, entendeu? Você acha que essa matança aí, sabe, em massa, o do Chernobyl e tantas outras por aí que a gente sabe, e também essa da atualidade, que é a barragem, esse rompimento dessa segunda barragem no Brasil. Agora eu vou mostrar para vocês, um vídeo rapidamente, que às vezes você fica pensando assim, mas eu acho que foi uma causa natural, entendeu? Não tinha como ser evitado, sabe? Foi uma coisa inesperada. Será mesmo? Eu vou te mostrar um vídeo agora. E é sobre a grande Vale do Rio Doce, sabe? Porque a Vale do Rio Doce é a responsável pelas barragens aqui do Brasil. Ela foi comprada em 1997. A Vale do Rio Doce foi comprada, sabe por quem? Pelo BNDES. Ou seja, pra gente assim, ver mais especificamente quem comprou ela foi um cara aí chamado George Soros. Pesquisa aí. Por esse senhor chamado George Soros, vê o pensamento dele, o que ele pensa. Aí você lembra do que a gente falou no começo do vídeo, a nova ordem mundial. Vê aí. George Soros, este é o cara que disse que quer uma nova ordem mundial. What sort of a financial deal should Obama be seeking to strike when he travels to China next month? No, I think this would be the time, because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it. Bom, viram o pensamento fantástico desse homem, desse querido homem George Soros? Como é agradável o pensamento dele? Gente, ele quer destruir a população, ele quer fazer um genocídio. Vou te mostrar um vídeo agora, porque eu falei bem assim, gente, é a segunda vez, quase em pouco espaço de tempo, que outra barragem é rompida aqui no Brasil. Entendeu? A segunda, primeiro foi a Mariana e agora é Brumadinho, entendeu? Ou seja, a primeira foi há 3 anos atrás. Daí você pode ver que essa de agora podia muito bem ser evitada. Só que eles não querem isso. Eu vou te mostrar um vídeo agora da nossa queridíssima Dilma Rousseff. Ela fez uma lei. E curiosamente, se você perceber, essa lei que ela fez antes da primeira barragem, ou seja, a de Mariana, ter sido rompida. Do sistema já tinha feito decreto número 8.572 de 13 de novembro de 2015. Olha o que a Dilma fez em 2015 da República. No uso da atribuição, confere, artigo, tal, o que ela fez? Decreta. O que ela decreta? Considera-se também como natural o desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa com danos a unidades residenciais. E aí, você viu? Agora você me diz, será que foi acidente? Essa tragédia toda, esse caos todo que acabou com milhares de famílias, entendeu? Acabou com milhares de trabalhadores. Você acha que foi acidente isso? Você viu que ela fez uma lei, entendeu? Não sei se você entendeu direito aí, que é uma lei que impede a responsabilidade da empresa a se responsabilizar pelo acontecido.
entendeu? E é muito curioso que ela fez essa lei antes da primeira barragem ter sido rompida. Por que passaram tantos anos e nunca se falou disso, né? Nunca se teve essa ideia de ter essa lei. A senhora excelentíssima Dilma falou bem assim, olha, eu vou fazer... Ela acordou e falou bem assim, eu acho que hoje eu vou fazer uma lei, sabe? Para as barragens, sabe? Eu vou fazer uma lei assim, ó. Você acha que isso foi coincidência, esse acidente? Praticamente certeza que não. Era uma coisa para ser evitada, entendeu? E com certeza isso não foi só a ideia dela, entendeu? Porque a culpa não é só dela, a culpa é de tantas pessoas que estão por trás. Porque como eu te falei, a nova ordem mundial, ela não é feita de uma pessoa só, ela é feita de várias autoridades, várias personalidades, várias pessoas influentes do mundo de hoje, do mundo passado, dos anos passados. Por quê? Porque esse senhor aí que a gente falou dele, o senhor George Soros, parece que ele tem uns 90 anos, sabe? Ele tem acho que uns 90 anos. Então, assim, as pessoas, mesmo quando elas morrem, a tragédia ainda continua. Sabe por quê? Porque isso já vem de anos. A palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, entendeu? A habitação dele já é por aqui, entendeu? Então a gente tem que ficar ligado e não ficar engolindo as coisas que o governo, que as coisas falam, que as pessoas falam, ficar engolindo, ficar aceitando tudo que não é, entendeu? O pior cego é aquele que não quer ver as coisas que estão acontecendo no mundo. E infelizmente ainda vai acontecer muita coisa, entendeu? Eu acho, não tenho certeza que isso aí, essas tragédias, esses caos, é só uma pequena amostra do que vai acontecer há anos à frente. Você sabe o que vai acontecer, gente, com essa lama espalhando por aí? Essa lama está se espalhando cada vez mais, cada segundo, cada minuto, essa lama que saiu das barragens estão se espalhando. Eu vi numa reportagem que parece que de 18 cidades, uma coisa assim, já foram atingidas diretamente por causa dessa lama. E essa lama, ela não tá parando não, ela tá andando, tá correndo. E se ela chegar no Rio São Francisco, acabou. Sabe por quê? Porque parece que o Rio São Francisco, ele liga, vamos dizer, o Brasil todo. Ou seja, a contaminação vai vir não só para aquelas pessoas que foram diretamente naquela hora atingidas, vai ser para o Brasil todo, vai ser para todos, entendeu? E isso tem que ser evitado, entendeu? Não temos que deixar que o povo cale a nossa voz, a nossa boca. Isso pode ser muito bem evitado, entendeu? E tem que fazer alguma coisa enquanto é tempo. Precisa se fazer alguma coisa. É igual naquela história que eu te falei do acontecimento de Chernobyl, daquela cidade que era uma cidade de trabalhadores, que tinha os trabalhadores e tinha as famílias, e teve uma explosão nuclear. Então, até hoje, aquela radiação ainda mora naquele lugar, ainda permanece. É a mesma coisa que vai acontecer se a gente não fazer nada com essa lama dessas barragens que se romperam. Elas vão ter consequências desastrosas por muitos e muitos anos ainda. Um parecer da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que eu achei muito coerente o que ela falou e muito real mesmo. E ela diz assim: eu peguei só um pedaço, onde quem deveria estar unido aplaude a queda. A tragédia deveria unir todos, mas a indiferença de muitos mata mais que a tragédia. Nossa, essa última frase é o que nós vimos nesse vídeo. Nesse vídeo aí que vocês viram,
da agressão das pessoas, dos vizinhos com aquela mulher. E tenho certeza que não deve ser só com ela, deve ser com outras pessoas que sobreviveram, deve sofrer calúnias e várias coisas. Eu não sei se vocês estão atualizados, mas a última, o povo, sabe, o povo que tem mal no coração, sabe o que tá falando? Estão falando assim, ó, bem feito. Eu acho que vocês já viram aí nas redes sociais. Bem feito com essas pessoas que morreram aí. Sabe por quê que essa cidade foi atingida? Porque foi a cidade que elegeu o Bolsonaro. A maioria das pessoas que moram lá, elas elegeram o Bolsonaro. Então essas pessoas que elegeram o Bolsonaro, elas têm que morrer mesmo, entendeu? Tem que morrer tudo. Gente, você acha que isso é certo? Sabe? As pessoas colocarem política como pretexto para falar que a pessoa tem que morrer mesmo. Gente, isso é o que a gente leu em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5. Agora nós lemos. Pessoas com desamor no coração. Entendeu? Falta de amor ao próximo. Então eu tenho pena dessas pessoas. Entendeu? Mas cada um tem a sua sentença. Então eu peço, o que o Espírito Santo quer falar pra gente agora, pra gente abrir nossos olhos, que as coisas que acontecem não são coincidências, entendeu? Já estava escrito na palavra que várias coisas iam acontecer. E lá, na palavra de Deus, em 1 Coríntios, versículo 15, você lendo lá, você pode ver que a palavra de Deus diz que Deus ele vai vir com um piscar de olhos. Você vai fechar o olho e você vai abrir, pá, Jesus voltou. Entendeu? Então o Espírito Santo ele quer falar para você, para nós, que não venha aceitar Jesus só naquele último instante, entendeu? Não venha esperar Jesus voltar no arrebatamento, ou então voltar para você, porque se uma pessoa morre hoje, Jesus voltou para ele hoje, entendeu? Não necessariamente Jesus volta só no arrebatamento, entendeu? Então, gente, vamos amar mais o próximo, vamos ficar mais perto de Deus, entendeu? Vamos querer Deus para nossa vida, entendeu? Vamos parar de ficar querendo guerra, vamos colocar paz, porque quando a gente coloca paz na vida dos outros, consequentemente a nossa vida terá paz, entendeu? Então, você que de repente está afastado da presença de Deus, volte para os caminhos de Deus. A palavra dele diz que os sonhos dele são maiores que os nossos. Então, daí dá para você ver que as decisões de Deus são melhores que as nossas. Entendeu? E você que de repente está até na igreja, mas aí tá meio abaladinho, tá meio, sabe, mexido com alguma coisa que falaram para você, ou que você viu, decepções e tudo, gente, não saia da presença de Deus, continue firme e forte, entendeu? Quem sustenta você é o Espírito Santo, não é a sua força, é a força que há no Espírito Santo, que se você buscar, vai estar em você, entendeu? Então, não deixe que as decepções, que a vida, ou que a vida de outras pessoas, exemplos de outras pessoas, venham atrapalhar a sua vida, o seu ministério, a sua salvação, porque a gente está cansado de ver na palavra de Deus, de ler, que a salvação é individual. Então, cuida da sua salvação, entendeu? Cuide de você. E já falando novamente, que Deus venha consolar o coração de todas essas pessoas que perderam famílias, que perderam a vida delas, né? Que Deus venha ter misericórdia dessas pessoas que falam tantos absurdos que estão falando agora, né? Que Deus venha reinar nas nossas vidas e que o reino de Deus venha vir logo. Em nome de Jesus.